E aí, gente, tudo bom? Sou Paulo Henrique da Memes in the Attic e no vídeo de hoje eu vou falar sobre discos ao vivo. Do mesmo jeito que essa semana eu fiz um ranking pessoal do melhor ao pior disco de estúdio do Aerosmith, hoje eu vou fazer a mesma coisa, mas falando sobre os álbuns ao vivo. E ao final, além de falar um pouquinho dos discos, né, em si, não vou detalhar muito, porque sempre eu pretendo fazer discos de cada álbum quando aparecer a oportunidade, mas eu vou falar mais da minha história mesmo. Mas no final eu quero fazer um guiazinho de músicas ao vivo que são da discografia oficial, mas não estão nos discos oficiais, para vocês procurarem e poder ouvir também, conhecer quem ainda não teve a oportunidade de escutar. Então, para começar, o Aerosmith lançou 6 discos ao vivo só na carreira. Muito pouco, né, para uma banda desse tamanho. Deixa eu confirmar. É isso mesmo, são só 6 discos ao vivo na carreira toda. Realmente é muito pouco para uma banda de 50 anos. É claro que hoje, se eles fossem um pouquinho mais espertos, né, e, por exemplo, fizessem como os Stones fazem, que estão tirando tudo do cofre e botando para jogo aí para os fãs comprarem, a gente ia estar comprando feliz da vida. Mas eles não fazem isso, assim. Discos ao vivo da Aerosmith é muito, como eu disse, são só 6, então a gente já vê como é raro acontecer isso. Então, diferente de outras bandas que acabavam uma turnê, já botava um disco ao vivo no mercado, o Aerosmith era muito mais pelo momento da banda do que necessariamente uma tradição. Embora o Aerosmith tenha muita força ao vivo, todo mundo aqui sabe, a maioria de vocês já devem ter visto o Aerosmith pelo menos uma vez ao vivo, então chega a ser estranho, né? Uma banda com a força que tem ao vivo ter tão poucos discos desse modo. Embora também assim, são ao vivo, mas nem tanto. Mas de qualquer maneira, pela tradição, deveria ter mais. Então, para começar aqui meu ranking, em sexto lugar, o Classics Live 1. Que na verdade só Classics Live, a gente chama de 1 por causa do 2. Mas o Classics Live. Ele foi gravado, boa parte dele, no show no Orphan Theatre, em Boston, em 14 de fevereiro de 84, né, o esqueleto dele. E porque eu considero assim o menos legal, não vou dizer o pior, eu já zoei na página zoando que é ruim, mas não é que eu ache ruim. Ele é um retrato da banda naquela época, né? Tem uma desafinação bizarra do Steven antes de Dream On. É a banda assim, tipo, sabe, chapada e que não é que não merecia, porque é legal saber que tem pelo menos um registro do Rick Dufay e do Jimmy Crespo ao vivo. Mas, porra, vamos ser sinceros, tinha coisa melhor para escolher aí, até mesmo daquela época, com eles, do que esse show. Né? Mas assim, nesse show específico foi gravado Train Keeper Running, que abre o álbum, mas foi a música de encerramento no show, eles cortaram o solo de guitarra do Jimmy. Kings and Queens, que aí foi gravado em Boston em 78. Sweet Emotion, que foi gravado em dezembro de 82, numa cidade chamada Hout, então se não estou enganado, que foi quando o Aerosmith gravou o primeiro concerto filmado em 3D da história do rock, é do Aerosmith. Isso nunca viu a luz do dia, nunca foi lançado. Pretendia-se ter sido lançado em 83, né, porque assim, tinha acabado de sair aquele filme Tubarão, que era em 3D, e a banda filmou com isso. Eu não vou lembrar agora o nome do diretor. Depois, se eu lembrar, eu coloco aqui na descrição. Então eles gravaram esse show. Ia sair um home video disso em 3D. Só que não saiu. Só foi mostrado algumas músicas no Estúdio 54 em Nova York. Durante uma festa, né, em maio. E pra não dizer que a gente nunca viu nada, 30 segundos de Sweet Emotion estavam disponíveis no aerosmith.com. Mas ó, 1997, se eu não estou enganado. Eu fui ver isso muitos anos depois. Acho que já tinha saído do ar do Aerosmith.com e alguém tinha repostado assim. Mas eu vi isso em 2003, por aí. Mas tem perdido no YouTube. Né? E aí, pra não ficar sem fazer nada esse material, eles pegaram o Swim Motion e colocaram aqui. Dream On a gente não sabe onde foi gravada. No Wikipedia fala no Capitol Center em 78, mas pela voz do Steven eu acho muito difícil. Tem cara de rock na Hard Place Tour mesmo. Jamama King, 3 Miles Mile, Heifer Headed Woman, Lord of the Figs. O lado 2 todo foi gravado no show principal no Orphan Theatre. E Lord of the Figs no show, o Steven fala Mr. Duffy, né? Naquela parte onde normalmente seria o Mr. Whitford, aqui ó, tesouraram aqui. Pra não dizer que nada se salva nesse álbum, tem Major Barbara,
que ela foi lançada, né, finalmente, é uma outtake da época do Get Your Wings, do primeiro álbum do Get Your Wings, ele chegou a ser cogitado nos 2 álbuns. Inexplicavelmente nunca saiu, e aí saiu aqui. Só que aí saiu uma versão meio... remixaram, ficou um bagulho meio oitentista. Mas é linda essa música. Eu gosto mais da versão que saiu na Pandora's Box, que ela é mais crua. Mas assim, essa canção é tão lindinha, ela é muito, 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 muito bonita. Merecia mais atenção do que ter saído aqui. Pelo menos saiu, a gente não pode reclamar disso. Que a banda diz no... que the songs were recorded at various concerts between 1977 and 1983. Só que, como vocês sabem, como eu expliquei aqui, não foi exatamente assim. Foi produzido pelo Paul O'Neill e o Tony Bon Jovi, que produziu uma parte do Rock na Hard Place, e é tio do Bon Jovi, do John Bon Jovi. E o Steven ficou muito puto quando isso aqui saiu. Muito puto. Saiu em 8 de abril de 86. Ele falou para os fãs não comprarem, porque era um disco dos empresários, que isso aqui não representava o Aerosmith. E aí, como eu disse no começo, eu acho que representa, né? Mas representa aquela época do Aerosmith, naquela zona. E aí ele diz que não nem assim, que pediram para retocar o álbum, né? Em disco ao vivo sempre tem isso. E ele não foi. Do Jimmy Crespo, que fez alguns retoques nesse disco, então muito provavelmente a gente tem partes aqui, por exemplo, de Kings and Queens, que ele nunca tocou ao vivo, mas foi mexido. A gente sabe que foi mexido, eu vou explicar depois porque a gente sabe, quando chegar na parte da Pandora's Box. E provavelmente ele tocando. Ele nunca tocou essa música ao vivo com o Aerosmith, né? Eu não me lembro se ele tocou naquele Jimmy Crespo Pro. Enfim, é porque ele às vezes fazia alguns shows com covers do Aerosmith, bandas covers. Inclusive, oficialmente não é, porque o Rick Dufay oficialmente é acreditado no Rock na Hard Place. No entanto, tudo indica que é o único disco que ele toca de fato no Aerosmith, porque no Rock na Hard Place ele não teria feito nada a não ser acreditado. E todas as guitarras do disco, exceto a base de Lightning Strikes, é do Jimmy Crespo. Fica aí a polêmica. Em quinto lugar, pra mim fica o disco que completa a coleção Classics Live, né? O Classics Live 2. Ele é bem legal. Isso aí eu não vou negar. Espera aí que caiu aqui o plastiquinho dele. Deixa eu pegar. Ele é muito legal, claro. Não tá entre os melhores álbuns do Aerosmith, não tá. Mas ele é bem divertido. Ele quase todo foi gravado no Orphan Theatre também, mas aí no show de Ano Novo, de 84 para 85. Já na Back in the Saddle Tour. Foi gravado Back in the Saddle, Walk This Way, Moving Out, Same Old Song and Dance, Last Child e Toys in the Attic. No Ano Novo de 84. E Draw the Line é do California Jam, de 78. Muito mexida, que se diga. E Let the Music Do the Talking foi gravada no Worcester Centrum, em 12 de março de 86. Inclusive hoje está fazendo aí 35 anos desse show, 35 anos dessa gravação de Let the Music Do the Talking aqui. Então ele é a continuação. Eu acho que ele é mais coeso que o outro, né? Embora tenha a Draw the Line, que embora seja uma versão muito legal, mas ela destoa um pouco, né? Pelo fato de ser uma versão muito mais antiga que as outras. Mas é um disco que bate legal, pô. Bate legal. A banda tava... saiu em 87, né? A banda tinha acabado de voltar ao sucesso com o Run DMC, né? Naquele dueto do Steve e do Joe com o Run DMC. Então, meio que aproveitaram, né, a onda. Ó, já que o Aerosmith está em alta, a Columbia pegou e lançou esse disco. Então, são discos que realmente são caça-níqueis. A gente tem que entender isso. O Classics Live, principalmente o primeiro, ele foi lançado porque a banda ainda devia um disco pra Lebbers and Crabs, né? Para os antigos empresários deles. Fizeram a mudança de empresários devendo um álbum. Pagaram, eles acabaram pagando desse jeito. Eu não tive registro, eu nunca vi pelo menos o Steven criticando esse disco tanto quanto ele criticou o primeiro. Mas tá aí, mas é um disco interessante. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Ah, sim, eu acho que o YouTube já derrubou isso, mas uma vez eu postei, aí não no canal aqui, mas no meu canal, pessoal que eu só costumava colocar Aerosmith, eu cheguei a fazer uma edição, porque quase tudo aqui tem vídeo, exceto Let the Music Do the Talking.
Aí eu coloquei o áudio do disco, porque aí a gente fica muito claro os overdubs desse álbum. Por exemplo, Pega Nisaro tem partes que o Steve não canta o refrão todo, né? E no vídeo ele tá calado, só que o áudio rolando, né? Eu sincronizei pra ficar assim. É... Ele não canta do mesmo jeito o próprio refrão, não só não canta umas partes, mas o refrão ele retocou. Moving Out também tem uns retoques. Então, assim, quase todo disco. Aqui o Aerosmith já deu uma. Já colaborou um pouco com, com, com os retoques. Ainda mais porque foi um disco que, assim, o Classics Live nem tanto. Se eu não estou enganado, ele nem chegou a ter disco de ouro, nada. Mas o primeiro saiu. Então ele chegou a ter uma vendagem legal, o primeiro álbum. Então talvez isso que tenha empolgado um pouco a banda de ter, de ter ajudado. Pra mim, o quarto lugar nessa lista é o Rocks Donington, que é o LP mais. LP que eu tô na mão, né? Eu tenho dois, inclusive. Tá esse aqui na minha mão e aqui. Mas é o disco ao vivo mais recente da Aerosmith. Ele saiu em CD e DVD. Tem essa versão em vinil triplo, tem o DVD. Tem a versão DVD solo, tem a versão CD mais DVD, Blu-ray mais o CD duplo. Tem uma versão japonesa que é tripla, que é 3 CDs, né? Porque tem um CDzinho bônus que eu vou falar depois. E o o DVD, e outra versão tripla com Blu-ray, enfim, tem muita coisa, com camiseta, enfim, saiu bastante coisa desse disco aqui. Ele saiu aqui, até aqui no Brasil pela Ação Livre. Essa versão aqui ainda tá lacrada, mas assim, ele foi todo gravado no Monsters of Rock, não, que é o nome antigo, no Download Festival, né? Mas é o mesmo festival, de 2014. E foi a primeira vez que a Aerosmith pegou um show completo e lançou como álbum ao vivo, porque sempre que a gente teve CDs, né, DVDs ao vivo, sempre foram recortes, foram coisas picotadas. Pega uma parte de um show, outra de outro, como eu expliquei aqui no caso dos dois Classics Live, né? Cada um foi gravado de uma parte diferente. Aqui, finalmente, foi um show em um lugar só e lançado todo, porque teve outro que foi gravado em um lugar só, mas não saiu tudo. Então, pela primeira vez, um show completo de Aerosmith foi lançado oficialmente, né? E demorou 45 anos para isso, porque só foi sair em 2015, né? Mas é um disquinho bem legal, bem legal. Você ouve, tipo, você vai falar, puta, tem um monte de carne de vaca, óbvio, eu de sempre. Tem Cry, tem Jaded, tudo bem, mas... tem músicas aqui que já saíram em outros lançamentos ao vivo. Trunk Apple Ruling, The Rich, Elevator, Last Child, Remote Song, James Got a Gun, Toys, I Don't Wanna Miss a Thing, No More, até No More No More, porque até então ela não era exatamente uma música muito tocada ao vivo, mas nessa época era, e aí pegou Dude, Walk This Way, Dream On Sweet, assim, quase tudo já foi lançado de alguma forma em outros discos ao vivo. Porém, tem Jaded, que nunca tinha saído ao vivo, em CD, ela saiu no You Gotta Move, mas em DVD. E Freedom Fighter, o que eu Yeah, que era a música do Music from Another Dimension, que durou esses 2, 3 anos que eles ficaram viajando com esse disco. O Yeah saiu acho que no show anterior, ou 2 anos, muito perto da gravação do disco, que seria assim, o Yeah que foi a música mais tocada daquele álbum. Então, mais tocada pelo Aerosmith ao vivo, né? Seria a chance dela ser eternizada ao vivo e não foi. Tem uma versão dela ao vivo no DVDzinho bônus do Music from Another Dimension. Mas cá entre nós, né? Se tivesse num disco era outra coisa. E Freedom Fighter, que eu não tenho certeza, assim, estreou naquela turnê, nessa turnê Let Rock Rule, ela estreou e eu acho que 2, 3 shows antes também. Freedom Fighter não tinha sido tocada até então. Tinha passado quase 2 anos do álbum, mas não tinha sido tocada. Foi tocada, parou aqui. E Home Tonight, que nunca tinha sido tocada, porque ela nunca, na verdade, nunca foi tocada ao vivo completa, só esses trechinhos do Steven no piano, e veio parar aqui. Mas assim, é um pacote bem legal, tanto CD quanto em LP, é muito, muito bonito o pacote todo, o Rocks Donington. Eu gosto muito, eu tenho 2 aqui, por causa de umas confusões na importação, mas puta, isso é legal pra cacete, né? Isso aí não tem como falar. Então, terceiro lugar, o pódio dos meus álbuns ao vivo. O pessoal vai ficar puto, de novo. Mas, A Little Salt of Sanity, que não tem versão em LP, por isso que eu não tô mostrando.
É um disco ao vivo legal pra caramba. Ponto. Só que me incomoda um pouco porque às vezes ele parece muito mexido, mas muito, sabe? Às vezes tem umas coisas que não soam naturais, assim, o que a banda tocava ao vivo na época, como a banda tocava, né? Então, assim, a gente não sabe de todas as músicas onde foi gravada, só algumas, tipo Either Rich foi gravada na Costa Rica em 94, Love and Elevator, State College em janeiro de 98, Fall in Love em Same Old Song and Dance em West Palm Beach em 5 de outubro de 97. Quem mais aqui? Angel foi gravada no Japão, se eu não estou enganado, em Nagoya. Esqueci de anotar isso para poder falar certinho para vocês, estou falando de cabeça. Amazing foi gravada no Monsters of Rock de 94. Last Child foi gravada em Yokohama em 98. The Other Side foi gravada em Las Vegas em 97. Walk On Down a gente não sabe, mas como ela não foi tocada na turnê do Nine Lives, com certeza foi Get a Grip. Mama Kim foi no Mama Kim Music Hall em 98, em janeiro, um show especial que eles foram fazer lá. Spirit Emotion em Seattle, outubro de 97. Então, assim, não são todas as músicas que a gente sabe onde foram gravadas, mas é um disco divertido. Tipo assim, é o Big Ones ao vivo. É um Big Ones ao vivo. O Steven mesmo, numa entrevista para Showbiz em 98, uma revista brasileira antiga, ele fala que eles estavam gravando todos os shows e que ia ser tipo um Big Ones ao vivo e que até a apresentação que estava marcada para maio de 98 aqui no Brasil ia ser gravada também, só que teve alguns problemas que a gente vai... De novo, vai ter vídeo sobre isso. Quando? Não sei, mas vai ter. Foi quando ele machucou o ligamento do joelho, teve que cancelar vários shows. Aí não teve show aqui no Brasil. Mas muito... assim, tipo, ele é muito Big Ones porque ele saiu pela Geffen. Era um disco que o Aerosmith ainda devia a eles. E a origem desse álbum ainda é 95. Outro álbum que eu vou detalhar essa história em um vídeo, porque já tem um tempinho que eu quero falar disso, que eu não vou dar muito spoiler. Algumas coisas acabaram parando aqui. Mas é quase como se fosse um show daquela época, só que tirando as músicas da turnê do Nine Lives e dando mais ênfase à época da Geffen. Por exemplo, se fosse um álbum da Columbia, inevitavelmente Nine Lives ia abrir esse álbum, né? Mas não, The Rich, ok, Love and Elevator, tava lá. Então, assim, de músicas do Nine Lives saiu Fall in Love e Holy My Soul. Então, Holy My Soul, inclusive, é a mesma versão que saiu aqui, foi sair depois em um single de Full Circle. Então, quando vocês verem lá em algum single de Full Circle, Holy My Soul Live, é essa versão. Mas é um disco muito legal. Eu assim, para o meu gosto, ele vai ficar em top 3, mas não dá pra dizer que é um álbum ruim. Não é por isso. Porque às vezes as pessoas confundem, né? Tipo, falam, puta, eu gosto mais disso. Não é porque eu tô achando aquilo ruim, não. Porque tem coisa que é mais do meu agrado, certo? Então vamos para o segundo lugar. Rockin' the Joint. Também não tem versão em LP ainda. Está mais do que na hora de lançar uma versão expandida disso. Em vinil, em DVD, show completo. Mas aqui, Rockin' the Joint, ele foi gravado no The Joint, no Hard Rock Hotel de Las Vegas, em 11 de janeiro de 2002. Ele foi um dos maiores setlists da história da Aerosmith, acho que foram 25 músicas tocadas, maiores que a gente tem notícia. Só que no álbum original só saíram 11. Tem 12 faixas, porque essa Good Evening em Las Vegas, na verdade, é o cumprimento do Steven, que ele fazia depois de Beyond the Beautiful, aí jogaram como uma faixa separada antes, né? Mas, enfim. Nunca vazou também nenhuma gravação amadora, pelo menos, pra gente poder ouvir. Mas, assim, é um disco que saiu em 2005, outubro de 2005. Eu lembro que fiquei muito na expectativa, porque tinha músicas assim que tipo, não saíam com frequência, não eram tocadas com frequência. Tipo, Seasons of Wither, No More, No More, Big Ten Hit Record, Rattlesnake Shake, quem mais aqui? Beyond the Beautiful, Light Inside, que pra época do Just Push Play fazia sentido, e são ótimas versões aqui. Então foi um disco que fiquei muito empolgado com, puta, vai sair essa porra, olha, velho, setlist. Porque a gente, quando começou as primeiras notícias, ainda tava meio naquela, será que vai ser todo, não vai ser? Alguns diziam que ia ser editado show, outros diziam que era completo, porque pegaram o setlist do antigo site Live 14, e aí começou a rodar na internet, falar, não, acho que vai ser isso aqui, porque o setlist foi esse e aquele, mas acabou saindo editado.
Na verdade ele era para ter saído em 2002, como um álbum duplo mesmo, mas a banda desistiu em favor do Ultimate Hits. Então, até a I Don't Wanna Miss a Thing aqui combina, tipo assim, o Tom falou que é como se fosse uma sereia no meio dos tubarões, porque é um disco mais pesado. É um disco mais orientado pra fã mesmo, tipo assim, você não vai ter os grandes sucessos aqui. Até músicas do disco mais pop, que é Beyond Beautiful e Light Inside, não são músicas que foram grandes hits, e aí você fala, não, tudo bem, é que realmente cabe aqui num álbum de hits. Só I Don't Wanna Miss a Thing. E aqui também ela tem uma versão legal, então até faz sentido. E essa versão que eu tô mostrando aqui ela é japonesa, então ela tem Toys in the Attic e Living on the Edge de bônus. Então tem uma versãozinha da Target que veio What It Takes. E o DVD ele tem 4 músicas só, que é No More No More, Dream On, Draw the Line, Spirit Emotion. Nessa versão japonesa o DVD vem Toys in the Attic e Living on the Edge. Então esse aqui, o meu é CD DVD, mas o americano, que saiu só com as 4 musiquinhas ao vivo, e um documentário bem rápido, ele é dual disc, né, que é aqueles discos que é o CD de um lado e o DVD de outro. A decepção fica mais por conta disso, né, de não ter saído o álbum todo. Mas por outro lado, é uma puta performance. Draw the Line ao vivo pra mim, a versão definitiva é aqui. E quando saiu, assim, a MTV pegou essa Draw the Line ao vivo e rodou na programação. Eu lembro de ter estreado dia 2 de dezembro de 2005. E, puta, 7 minutos, Draw the Line. Primeiro que assim, já era bizarro, porque a primeira notícia era que Seasons of Wither ia ser o single desse álbum. Né? Na verdade foi Draw the Line, pelo menos pra MTV Brasil. Que eu conto como clipe porque a MTV passou, pra mim é clipe. Um amigo meu, Kleber, ele diz que no Ceará, eu não lembro agora qual é o nome do canal, que passava No More No More daqui, desse álbum aqui, como um clipe desse Rock in the Joint. Mas assim, até a capa é muito legal, isso aqui em vinil deve ser foda pra caralho. Enfim, é um descasso que merece, a gente precisa de uma versão estendida dele imediatamente. Ó, já tá devendo isso há uns 15 anos. Já era pra ter saído duplo, não saiu, então piorou aí a dívida que o Aerosmith tem com a gente. E em primeiro lugar, pra mim, o clássico dos clássicos ao vivo, Live Bootleg. Eu amo esse disco. Amo, 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 amo. É um disco assim. Eu adoro o conceito dele de ser um disco pirata. Porque a origem dele é isso, né? Como tinha muito álbum pirata, né, saindo da Aerosmith ao vivo na época, eles quiseram falar, não, vamos lançar o nosso disco ao vivo. Só que a gravadora queria, não, então vocês vão ter que fazer um disco ao vivo bonitinho. E a ideia não era essa, a ideia era fazer um álbum ao vivo que fosse ao vivo de fato, sem muito retoque. E o Joe até fala, tipo, a nossa vontade era pegar, o que a gente fez, não foi nem a vontade, era pegar algumas fitas que ainda tivessem com o ruído, né? Tipo, aquele ruído de fita cassete, colocar no álbum, né? Então aqui tem, nossa, é um descarro. Assim, o setlist não é parecido com o da época da turnê, só que, meu, até isso nesse álbum faz sentido. Bootleg. Você não tem porquê. É como se você tivesse pegado música daqui, música dali e colocado num álbum. Então, assim, deixa eu listar aqui pra vocês onde foi gravado o que. Back in the Saddle, Dream On, SOS Too Bad e Mama King foram gravados em Indianápolis em julho de 77. Sweet Emotion, Lord of the Flies em Chicago, 78. Toys in the Attic em Boston, 78. Em março de 78, porque houve uma turnê em teatros em março de 78 que eles gravaram todos os shows e que alguns vieram parar aqui. E, por exemplo, Kings and Queens lá da Classics Live dessa onda aí, né? Dessa turnê. Last Child foi gravado no Warehouse, que era onde eles ensaiavam, né? Em Boston, em 78. Come Together não é ao vivo, ela é uma versão que eles prepararam como se fosse ao vivo, só que gravada no Warehouse. Existem 2 sessões que vazaram recentemente disso, deles tocando vários takes de Come Together, né? E para esse disco ao vivo você consegue ouvir o Jack Douglas conversando com a banda. E em dessas sessões é a sessão que saiu Downtown Charlie, que tá lá na Pandora's Box.
E a outra tem uma versão inédita de All Your Love, que não é a mesma da Pandora's Box. É uma versão diferente. Eu peguei a do primeiro dia 20, que aqui fala que é do dia 21. A do dia 20, que é a versão que... Desculpa, é a sessão que tem Downtown Charm. São vários takes, aí eu peguei vários takes e aí juntei num só e aí eu coloquei lá no meu canal pessoal do YouTube. Então se você procurar lá Come Together Live Bootleg Demo, vocês vão encontrar lá. Walk This Way foi gravado em Detroit em abril de 78. Sick as a Dog foi... Desculpa, não foi, eu falei Dream On em Indianapolis, mas não foi Dream On, foi Sick as a Dog, 4 de julho de 77. Dream On foi em Louisville em 3 de julho. Ship Away the Stone foi em Santa Mônica em abril de 78. Sight for Sunrise, Columbo 78. Aqui eles listam como 24 de fevereiro de 78, mas na verdade é 24 de março de 78. E I Ain't Got You, Mother Popcorn em Boston 73, que é no show que eu falei lá naquele vídeo sobre os sextos integrantes, né, que o David Woodford participa. Foi a primeira transmissão de rádio do Aerosmith. E Train Keeper Rolling, como Walk This Way em Detroit 78. Então assim, foram pegando... Tem coisa que é mexida, como eu falei, Come Together é mexido. Não é nem mexido, na verdade, né? Ela é de estúdio. Só simula que é ao vivo. E Last Child eu imagino que é a mesma coisa. Eu não tenho como comprovar, mas eu imagino que é a mesma coisa. Mas assim, eu gosto muito desse álbum. O conceito dele, como eu disse, ser pirata, de dar capa até, ó. Tem aqui manchas de como se tivessem colocado xícaras de café na capa e isso saiu. Então essa minha versão, ela não é a... Esqueci o nome, gatefold. Ela não abre, né, a capa, ela é a capa simples, mas dentro vem o pôster. Aquele pôster que eu mostrei também naquele vídeo do sexto integrante. O disco é duplo, originalmente. Ele só foi sair em CD em 93, ele não saiu na primeira leva de remasters em CD. Porque não é nem remaster, né, de lançamentos em CD da CBS, ele só foi sair realmente na remaster. O meu até é autografado pelo Brad, ó. Essa versão aqui é autografada pelo Brad. E aí quando ele saiu, ele já tinha tecnologia, então coube tudo num CD. Mas existe essa versão aqui australiana, que ela é dupla. Então, essa versão aqui, ela tem diferença no som, porque eles editaram para não ter os fade in, fade out entre as transições de lado, né? Como se fosse um show só. E aqui ainda tem, como é o LP original. Essa versão é dupla, ó, até a caixinha é diferente e tal. Ele não diz, né? CD 1, CD 2, mas é duplo. E é bem legal, né? É a única versão em CD que saiu duplo como o LP. Sempre que saiu em CD depois, saiu a versão simples do CD. Ano retrasado, 2019, ele foi relançado pela primeira vez em LP lá nos Estados Unidos, que só tinha saído na época, né? Teve alguns, mas assim, muito na época mesmo. Junto com Nine Lives. Nine Lives sim foi a primeira vez que saiu em vinil nos Estados Unidos. Então é um puta de um disco legal, a capa é muito boa, tem uma capa promocional que devia estar esse logo aqui, é o logo do Get Your Wings. Eu falei no começo do vídeo que eu ia fazer o guia, né, das músicas ao vivo que não estão nos álbuns oficiais. Só que esse vídeo já tá ficando longo, já tá meia hora, então eu vou separar. Vou parar por aqui, essa primeira parte. Não é a primeira parte, na verdade vai acabar sendo o vídeo todo mesmo, e eu vou fazer um vídeo à parte sobre as músicas que são gravadas ao vivo, mas não estão nesses álbuns aqui. Tá bom? Eu quero saber a lista de vocês, deixem aqui nos comentários, curta, compartilhem, mas se cuidem, tá bom? E até a próxima. Beleza? Tchau.